Eu me chamo Bianca, tenho 28 anos, moro com meu pai, que tem câncer, faz químio no Hospital do Servidor. A minha vida antes não era muito fácil antes da creche, porque em questão de trabalho, em questão de comida, porque tinha que trabalhar, mas não tinha com quem deixar. Quando eu engravidei do Benjamin, que eu me vi na minha terceira gravidez, eu me peguei chorando e perguntando ao Senhor como eu teria condições de dar um bom estudo aos meus filhos. Aí a diferença que fez na minha vida é que eu pude ir atrás de trabalho, mas mesmo assim nós passamos dificuldades, mas a creche veio, nos acolheu, nos ajudou. Eu e Laura e a minha família toda só tivemos 2 refeições por dia. 2 refeições. Então era o almoço e a janta. Então, em saber que a minha filha consegue ter 3, 4 refeições ao dia, em saber que ela tem paladar, que a nossa comida era toda vez a mesma comida. Em saber que ela fala, mãe, hoje eu comi brócolis, mãe, hoje foi macarrãozinho com molhinho branco, sabe? Isso me enche de alegria. E a creche veio numa hora assim, muito feliz na minha vida. Meu filho entrou aqui, não falava nada, não fazia nada. Eu pensei até que ele era autista. Depois de um tempo eu vi que os professores com todo carinho, a equipe com todo carinho, ele se desenvolveu. Os colaboradores, as pessoas que ajudaram a manter isso aqui, a fazer isso aqui, eu acho que eles não têm noção. Eu acho que eles não têm noção nem disso aqui, de como ele muda a vida de centenas de pessoas. E não é só a minha família, porque a minha família reflete em outra família. Então muda a minha, muda da minha tia que está do meu lado, e muda do meu primo. E vocês não têm noção. Hoje eu posso dizer que os meus filhos são diferentes. Eles estão vindo cada vez mais com a palavra do Senhor, que a minha filha ela é bem afinada. Eu ficava com medo, sabe? Eu falei, meu Deus, a minha filha vai aprender isso, vai aprender aquilo. Quando ela vem da escola com as músicas que ficam gravadas, é totalmente diferente, gente. E é maravilhoso. É muito gratificante para mim, porque para mim isso é um sonho. Eu esperava isso desde que eu estava com 5 meses na minha barriga. Então é muito maravilhoso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, o nosso encontro semanal de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Já conhece o nosso canal? Vai lá, ativa as notificações para você ser abençoado. E também a gente tem a TV, Bem Mais TV, a TV para toda a família. 21 horas a gente está lá juntos. Se ainda não conhece o nosso Instagram e quer ficar por dentro de tudo que acontece, Ministério da Família IBA. Como andam as suas finanças? Seu salário acaba antes do final do mês? Hoje a gente trouxe um casal especialista que vai falar sobre planejamento financeiro. Miguel Fernandes e Fabi Gouveia são líderes do curso CRAU, curso de finanças. Então, te convido a ficar aqui comigo. Sejam bem-vindos! Uma honra ter vocês aqui. Fabi, obrigada pela sua presença. Vamos sentar aqui no nosso sofá. Miguel, prazer te receber no Família Mais. Conseguimos, né? Vamos sentar aqui para a gente estar falando. Antes da gente entrar no assunto de dinheiro, que é um assunto muito bom, não é? Sim. Gastar dinheiro é muito bom? Guardar dinheiro é muito bom? Ter recursos é muito Ter bom. recursos é muito bom. Saber administrá-los também, Perfeito. né? Fala um pouquinho da história de vocês, da experiência de vocês no mercado financeiro. Conta pra gente. Bom, eu venho do mercado financeiro, já trabalhei há mais de 20 anos nesse mercado, lidando com clientes, com vários tipos de clientes, cliente investidor, cliente gastador, e cada um tem uma característica específica, né? Sou formado em administração de empresas, pós-graduado com MBA em marketing empresarial, e agora a gente tem estamos empreendendo, né, amor? Somos empresários e estamos ajudando muitas famílias a se reorganizarem. Que bom. É muito parecida, Erika, a nossa formação, né? Também sou administradora, fiz MBA em gestão empresarial também. A nossa história sempre foi gerindo pessoas,
na área comercial, em bancos, né? Sim. Gestores de grandes orçamentos, gestores de grandes contas. Então, o nosso desafio é grandes empresas. Então, o nosso desafio com finanças, liderando equipes e interagindo com clientes, foram mais de 20 anos com essa experiência. Aí, quando saímos do banco, nos tornamos empresários. Sim. E estamos até hoje. Que bom. Então, assim, dá para falar muito sobre finanças, sobre dinheiro, né? Sim. Fala pra gente, né? Eu abri o programa falando que vocês são líderes do curso CRAL, tá aí com essa camisa bonita. Sim, viemos em homenagem. Com essa coroa, né? Sim. O que é curso CRAL? Boa pergunta, Érica. Quando nós fomos chamados para sermos alunos do curso CRAL e depois liderarmos, nós pensamos, isso seria um pré-requisito. E aí que nós tivemos total engano. Por quê? Porque o curso CRAL é um curso no qual ele irá nos ensinar a forma que Deus pensa sobre finanças e não fazermos planilhas, matemática financeira. Então, hoje, o que a gente passa, o objetivo do curso é que nós tenhamos os cuidados com finanças como Deus deixou na sua palavra. E isso, a vida em faculdades, em empresas, ele não nos ensina, não é mesmo? Entendi. O curso CRAL fez com que todo o nosso pensamento em cima de prosperidade, em cima da forma como a gente lida com o dinheiro, mudasse por completo. Como a Fabiana falou, pensávamos que estaríamos participando de um protocolo para ser aluno e liderar, e não. O curso CRAL, ele mudou totalmente a nossa vida sobre o aspecto financeiro. Que lindo ouvir isso, né? Depois de tanta experiência e poder chegar a essa conclusão ali. Então, primeiro vocês foram transformados pelo curso CRAL, é isso? Perfeito. É isso. O que vocês diriam para quem está em casa se perguntando, vale a pena fazer esse curso? A gente disponibiliza para todos, não é? É Para verdade. todos. Aqui no Ministério de Família, esse curso é aberto tanto para cristãos quanto não cristãos. Quem desejar se inscrever no curso, Pode se consegue. inscrever. Ideal que seja casal, né? Casal. Tem que fazer Tá. como casal e não individual. Sim, sim. Mas não necessariamente precisa ser membro da nossa igreja, Exato. não necessariamente precisa ser cristão, Uhum. né? Sim. Ele está aberto a qualquer pessoa que deseje fazer, que deseja transformar sua vida no aspecto financeiro, no aspecto de recursos, de gestão patrimonial. O curso CRAL é muito mais do que técnico. Ele traz princípios bíblicos que nos ajuda a tratar o dinheiro de uma forma respeitosa, Sim, de uma forma não só com dinheiro, mas com Deus. verdade. E os grandes, né, homens, os grandes, vamos dizer assim, milionários, usam muito a palavra de Deus na questão da generosidade da Bíblia, não é? Sem dúvida. Muito. É a contribuição. Não é? É o que eu vejo, o que eu acompanho, não é? Sim. Perfeito. Mas vamos falar do cenário atual, né? Como que a gente tem visto e vivido o cenário atual aí em relação às famílias do Brasil? É só trabalhar e pagar boleto, gente, a vida? Nossa. Infelizmente tem sido, Tem para algumas sido, tá? famílias tem sido. E assim, Érica, isso traz uma conotação muito de escravidão. As pessoas acabam virando escravas das despesas, dos boletos, e trabalham para isso. O que deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter o dinheiro, muitas vezes, trabalhando para nós. Sim. Se a gente muda o nosso pensamento para um pensamento investidor, isso muda de cenário totalmente. Mas e aí, de quem é a culpa? Né? Não existe um culpado. A verdade é que nós, na época de escola, a gente aprende uma matemática pura e simples. Sim. 1 mais 1 dá 2. A gente não aprende uma educação financeira propriamente dita. E como é que as pessoas aprendem a matemática financeira? Muitas vezes com dívidas, falindo, gastando mais do que ganha. Seus próprios erros, né? Aprende errando, exatamente. Sim. E quando você se dá conta daquele risco, de todo aquele problema, o problema já existe. E muitas vezes numa proporção que você não consegue resolver. E aí vira esse ciclo de
pagar boleto, trabalha para pagar boleto. Vicioso, Isso é muito um ciclo ruim. vicioso. Né? Verdade. Fabi, você acredita que as famílias têm sido procrastinadoras em relação ao seu dinheiro? Ah, depois eu resolvo, depois eu pago. O que você pensa sobre isso? Acredito que sim, Érica. Infelizmente, eu acho que é natural do ser humano, tudo que ele não tem domínio, tudo que ele não gosta, o que causa incômodo, o que ele faz? Vou usar aqui um ditado popular, ele empurra com a barriga. Verdade. Vide academia, quando a gente dá desculpa para não ir porque não tem tempo, mas tempo para muitas vezes ficarmos na rede social nós possuímos, não é? E eu acredito que não tendo domínio, por exemplo, e aí é a grande causa, né? Nós não aprendemos, como o Miguel disse, nós não aprendemos na escola. Muitas vezes os nossos pais não nos envolveram com os problemas financeiros da família. Então, ficamos adultos e de repente nos deparamos com o quê? Com estes problemas de adultos. Então, o CRAU, ele mostra exatamente isso. Por exemplo, nós orientamos para que toda a família seja envolvida, para que os filhos sejam envolvidos em soluções, para que eu falei que nós não ensinamos planilhas, mas óbvio, a gente tem uma orientação, não é o fundamental ali do curso, Sim. tá bem? Mas o objetivo do curso e o que a gente passa aqui é que há solução, desde que a gente considere o problema, em primeiro lugar, não fique procrastinando e busque soluções. Solução há. É verdade. E o grande risco, Érica, em todo esse processo de tudo que incomoda a gente deixar para depois, é que esse deixar para depois geralmente começa com algo muito pequeno, Verdade. que se torna muito grande lá na frente. Que vai acumulando, né? Vai acumulando, sabe aquela Vai bola de crescendo, neve, né? E o pior de tudo isso é quando essa bola está grande lá na frente, você jamais vai imaginar que começou um simples ato de depois eu resolvo, que era pequenininho, Entendi. mas foi a partir dali. Então a gente precisa cuidar, né, amor, das pequenas coisas. Ou até um não que deveria ser dito e não foi. Muitas vezes as pessoas, a gente tem até exemplos práticos no próprio curso, nas nossas turmas, de um convite para serem padrinhos de casamento. Numa região fora até da cidade. Nossa, gente. De algo inesperado. Já aconteceu comigo. Então, mas a pessoa não tinha recursos. Porque, vamos lembrar, ser padrinho de casamento requer roupas, nesse caso, despesas com viagem, presente. Isso maquiagem, cabelos, eu tô pensando aqui, né, Fabi? Mulher, então... Sim, isso não estava no orçamento, Érica. Tá. Até porque essa família não tinha orçamento. Né? Disponível. Não, e ela aceitou, ela não falou, ela não negou. Interessante saber dizer não dentro, né, dos convites que vão exigir de nós, né? E não tem problema dinheiro. nenhum. Não tem problema nenhum, é de verdade. dizer não consigo ir, não posso ir. É abrir mão, sim. A vida é assim. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Pensando como cristão, como que nós vamos assumir compromissos que não podemos? Isso a palavra nos orienta, não é? Sim. Então, o que o curso nos traz? Ele traz à luz exatamente isso, a verdade, né? Visitarmos as nossas necessidades reais, entende? E o que o Miguel falou, talvez simplesmente um gasto de um convite como esse, que pode ter ocasionado alguns recursos, muitas vezes um salário inteiro da família, passado alguns anos, porque a pessoa se endividou. A taxa de juros do Brasil é altíssima. O que acaba acontecendo? A tal da bola de neve. É verdade. E aí vai crescendo e quando vê, já acha que não tem solução. E não lembra o que foi. Entende? Porque não está ali no orçamento, não tem um planejamento, né? E aí ele se perde nas suas próprias dívidas, nem sabe
da onde foi oriunda essa Sim, dívida. exatamente. E aí tudo isso no CRAU tem lá o caminho das pedras, Dá tem? para consertar. Dá para consertar? Exatamente. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Sem dar muito spoiler aqui, né, do curso, Uhum. para quem está em casa assistindo a gente, fala, opa, quero fazer. Até porque os cursos do Ministério da Família são gratuitos, não são cobrados, você paga somente o seu material, né, a Perfeito. apostila. Então, olha que oportunidade você tem de estar aqui realizando. Ó, semestre que vem vai bombar e a turma de vocês, hein? Amém. Qual é o primeiro passo para a família se organizar? É uma decisão mental ou é prática? Nossa. Forte, né? Mas acho que os dois. Os dois? Os dois. Primeiro, eu acredito que o mental. E depois colocar em prática. Tá. Mas para que o mental seja cutucado, vamos dizer assim, a família precisa saber onde ela está financeiramente. Como é que todo mundo sabe quanto ganha, mas a maioria não sabe quanto gasta. Isso precisa ser anotado, sempre em dupla, em casal. Tá. Amor, Precisa- só me permita uma coisa. E um ponto muito importante. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Isso, na nossa experiência também, aí falando, experiência de todos esses anos, experiência com todas as nossas turmas que nós já tivemos no CRAU, não é, você pode ganhar milhões, mas gastar X milhões. Entendi. Então, não, a pessoa não pode se enganar. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E esse é o grande desafio, principalmente Saber, do né? brasileiro, da família Saber, brasileira. né? Como, Exatamente. como Miguel trouxe aqui, né? É verdade. E você não consegue fazer gestão de nada que você não tem controle. Como é que você faz gestão de algo que você não tem controlado? Entendi. Mesmo que seja, está descontrolado, ok, então saiba que está descontrolado para que você possa fazer a gestão. Por isso que eu digo que tem jeito. Entendi. Então o que a gente faz? A gente toma o controle da situação, independente de como ela está, para que a gente possa tomar decisão de como gerir aquilo. E por isso também que é importante o casal. Entende? Quando nós mencionamos que para fazer o curso é fundamental que o casal esteja presente, porque não adianta apenas o envolvimento da mãe, do pai, né, do marido, da esposa. Sim. Assim, é fundamental, inclusive, o envolvimento de toda a família. Porém, para participar do curso é muito importante o casal. Inicia ali com o casal aprende as ferramentas, as melhores estratégias, pautados, claro, nos princípios bíblicos, e aplica dentro da família. Seria Perfeito. isso? Seria isso. E Tá. também complementando o que a Fabiana falou, porque o casal, eles precisam estar envolvidos no mesmo propósito. Sim. Você não pode ter o marido tentando comprar um carro ultra caro e a esposa quer se mudar. Ela quer ir para uma casa diferente, uma casa melhor. Entendi. As expectativas, elas precisam estar alinhadas, senão não dá certo. Teria que ter, de fato, acordo entre o casal, Isso. né? E dentro Isso. das finanças também. Isso. Desafio, hein, líderes? Mas tem solução. Desafio! Miguel, até aquele cafezinho, aquela água na rua tem que ser anotado? Tudo. Tem que se Gente, anotar. eu sempre Tem. falo, nossa, eu começo, depois eu falo, ih, esqueci de botar o café, esqueci de botar água. No início é assim. É no início, assim? no início você tem um pouco mais de dificuldade, porque esquece, você está mudando muito o seu hábito. Sim. Só que isso depois já vira uma rotina. Érica, mas assim, eu sempre raciocínio pelo menos em 12 meses. Então, por exemplo, tá bom? Uma mulher falando isso, uma mulher bonita, cara, falando isso. Vamos aprender com a Fabi. Mas sabe Ela por analisa quê? tudo. É O cafezinho, mesmo, ela Fabi? multiplica por 30 dias no mês e mais 12, vezes 12. Então, Vezes quando 12. você anualiza, Uau. um cafezinho que custa R$5, olha quanto é que ele custa no ano. E outra... Já buguei, quer ver- já. Então, você quer ver um bom exemplo? Cá, por exemplo, a gente tem o hábito de ir à feira com a família no sábado, Tá, ok? ok. Estamos a família inteira. E é um passeio gostoso. É um passeio tradicional da família brasileira, Sim, não é? sim. E lá, depois das compras, o que a gente faz? Tomamos um caldo de cana ou um pastel, refrigerante e comemos o quê? Um pastel. pastel. Muito bem. Para uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, vamos imaginar que essa brincadeira
o pai, a mãe gaste ali R$ 50 na semana. Isso vezes mês são 4, que vira R$ 200. 200 vezes 12 são São? 2.400. Ok? 2.400 no ano. Talvez esse valor pague a renovação da matrícula da criança. Verdade. Que os pais chegam em dezembro e janeiro estão com dificuldade. Ou o IPTU, que muitas famílias não estão conseguindo pagar, está atrasado. Material escolar. O material escolar. Eu não estou falando para parar de comer o pastel. Mas qual é o exemplo? Para que a gente tenha um controle. Você falou do café. Sim. Um café hoje, R$ 5. Se a pessoa tomar 3 cafés por dia, vezes 30, a pessoa imaginar é uma bobagemzinha, né? Não é uma bobagemzinha muitas vezes, entende? Por isso que eu gosto de anualizar. Porque muitas vezes quando você tem a visão semanal ou mensal, ela distorce, mas anual você, Cresce isso absurdamente, né? Cresce. E às vezes é a solução para um problema. Por isso que nós acreditamos que tudo tem solução. Entendeu? Talvez um simples corte do pastel com caldo de cana no sábado irá gerar poupancinha, porque também não adianta gastar com outra coisa. Não adianta substituir. Não. E geralmente substitui por outro gasto. Pois é. Então não. Então faz uma reserva? Faz uma Isso. reserva. É isso que a gente orienta, é isso que a gente estimula. Entendi. E não é o valor, Érica, é o hábito. O hábito. Que seja R$ 10 por mês. Interessante, não é o valor, é o hábito. Não é o valor, é o hábito. Porque uma vez que você adquirir o hábito e você começar a olhar aquele dinheiro rendendo a seu favor, você começa a se animar. E aí o que eram R$ 10 por mês, agora você quer colocar mais. Entendi. E você quer colocar mais. Isso não pode gerar para a gente um pensamento de escassez. Não é isso. É resolver um problema para que depois, no futuro, você seja merecedor e possa usar esse dinheiro para um conforto maior para você e para a sua família. Entendi. E aí, o que vocês sugerem, né? Vocês já deram aqui várias dicas e orientações do que fazer, do que diminuir, né? Talvez nem cortar, ou sim, se precisar cortar, é importante. Por isso que começa na mente, né? É você ter esse entendimento, olha, a gente precisa mudar alguma coisa aqui, tem que começar na mente. E o que vocês sugerem para todas as famílias que possam estar aí envolvidas, né, nessa cruzada de organizar a vida financeira? Vamos lá, vamos falar aí o que a gente pode estar sugerindo. Primeiro que o Miguel comentou, né, partir assumindo que de fato há um problema, há um desafio. Eu não gosto de chamar de problema, tá? Há um desafio. Então, precisamos encarar esse desafio. Depois, envolver toda a família, Érica. E isso muitas vezes os pais procuram poupar os filhos, né? Às vezes tem vergonha. Não é uma vergonha. Pensa assim, eu me recordo o que mais os meus pais me ensinaram, né? O que mais marcou a minha infância foram os nãos que eu tive. E hoje eu lembro com gratidão, né? Então, assim, envolver toda a família. Muitas vezes a gente brinca até no curso, fala assim, envolver inclusive o pet. As pessoas arregalam o olho assim e olha, somos apaixonados por pet. Mas, assim, o que a gente já constatou? Quando a pessoa não sabe qual o orçamento que é necessário para aquela família, muitas vezes ela tem um pet que não cabe no orçamento. E é caro o pet, viu? Eu tenho um lá em casa. E isso gera o quê? Muitas vezes gera todo esse desconforto. Verdade. Né? Então, de novo, qual a necessidade? Primeiro, encarar o problema, envolver toda a família e buscar soluções práticas. Né? Muitas vezes não irão conseguir resolver o problema em 1 ano, mas encará-los. Né? Que seja em 2 anos, que seja em 3 anos, mas que haja o quê? Uma mudança. Por exemplo, reduzindo o consumo de energia. Ah, Fabiana, como? Isso é básico.
Nós já tivemos exemplos no nosso curso que a mãe parou de permitir que os seus filhos tomassem banho no horário de pico de energia. Para chuveiro elétrico. Então, existe um Consumo. horário Olha, no dia que pequenas chama de coisas. horário de sim. ponta de Sim. energia que gasta mais. Ela descobriu isso e ela teve uma redução muito grande na conta de Olha, energia dica dela. prática que funciona, né? Exatamente, a internet hoje tem tudo. Você tem informações gratuitas, basta querer ir buscar. Sim. E só complementando o que a Fabiana falou, hoje a gente ainda vê muitos casais de idosos que são obrigados a sustentar seus filhos Verdade. já adultos. Eles não conseguem nem usufruir da aposentadoria para que eles possam estar mais juntos, né? Isso se dá por quê? Exatamente pelo que ela falou. A gente acaba preservando nossos filhos de uma realidade um pouco mais difícil e a gente não educa, Não ensina, né? não ensina. Então, isso reflete lá na frente para os pais. Entendi. Né? Vocês sugeririam que as famílias colocassem seus alvos, as suas metas ali, Com financeiras? Sempre. Esse é o orçamento. É, né? Com certeza, Érica. Você comentou do controle. Por exemplo, a gente brinca assim, o dinheiro em espécie. Sim. Quando uma mãe saca, vai lá ao banco, saca R$100 e vem para a igreja ou vai para o cinema. De repente você abre a sua carteira, cadê os R$100? Já foi, você não Já sabe foi. nem Muitas aonde. vezes você... Por quê? Você não tem o hábito de pedir a notinha, o cupomzinho fiscal. Coloca na carteira E no para final você você saber controla no o que final vai do dia. controlar. É verdade. Entendeu? Por isso que eu e o Miguel, nós gostamos muito do quê? Do cartão de crédito. Ou cartão de Centraliza ali, débito. né? É isso? Isso. Ele ajuda o quê? Que a gente consiga gerenciar o nosso orçamento. Tá? Mas precisa saber usar o cartão. Né? Não basta você simplesmente achar que aquilo é um plástico, ele tem um custo. Né? Então, você tem que saber quanto você pode gastar. Né? Em cada uma das suas despesas, do seu orçamento, se há um orçamento para lazer. Então, por exemplo, semanalmente podemos gastar R$200 de orçamento para lazer. Então, ter esse controle. Né? Por isso que são as metas que você acabou de perguntar. Uma família precisa saber quais são os objetivos que ela tem. Vai dar trabalho no começo? Vai. Mas a pessoa que faz isso, ela tem retorno. Né? A gente também, já por experiência própria ou até mesmo com outros casais no nosso curso, na nossa trajetória, a pessoa que consegue ter esse controle, ter esse orçamento, ela não vai fugir. Finanças, cartão de crédito, ele trabalha para a gente. Por quê? Além de conseguir gerir, ajudar nesse histórico de gastos, cartão de crédito, por exemplo, ele pode transformar em milhas, em bônus para viajar, para compras, para viajar, para presentes, entende? Muitas vezes as pessoas culpam o coitadinho do cartão. Esquece quem usa o cartão, né? Exatamente. Então, não adianta. Assim, a gente tem um entendimento do cartão de crédito de uma forma bem diferente. Então, o cartão de crédito não é uma ameaça para nós. Ele é o grande responsável do vou pagar no cartão, depois eu resolvo. Ele é um responsável. Por isso que ele gera um conforto de gasto muito grande. Porque você não está colocando a mão no bolso naquele momento e ele resolve. Mas ele é um grande aliado no controle. A pessoa que tem que anotar tudo, se você gastar tudo com cartão, no final, o banco te dá lá num gráfico de pizza exatamente onde você gastou mais. Então, ou guarda o cupomzinho, né, Miguel? E vai juntando, ou tem na né? fatura. Então, tem na fatura. Você usando ele como um aliado, ele vai te ajudar no controle. Sim. Sempre. Verdade. E o que Deus tem a ver com a vida financeira? Né? A fala de que tudo é de Deus, nada é nosso. O que vocês pensam sobre isso?
Deus é dono de tudo, absolutamente tudo. A gente, até no ato profético, já fizemos uma declaração de doação a Deus de tudo que a gente tem. Sério? Na verdade, já é dele, né? Ah, é. Olha o spoiler. Já é dele. Olha o spoiler, gente. E o que é interessante é que a gente começa a entender que nós somos guardiões daquilo que ele nos concede. Tudo que a gente tem, todos os nossos talentos, os nossos conhecimentos, as nossas promoções no trabalho, tudo é permissão de Deus. Nós temos 10% que nós devolvemos a ele para a continuidade da obra, É o dízimo. que é o dízimo. Exatamente. E 90% nós somos guardiões. Nós somos mordomos daqueles 90%. Então, nós devemos administrar aqueles 90% de uma forma muito responsável, né? Porque para que ele possa continuar nos abençoando. Imagina se fôssemos, com os 90% que ele nos concede, tratar aquilo de uma forma muito irresponsável. Deus não se agrada com isso. Como é que nós pensamos assim? O quão próspero esse casal pode ser se ele não sabe administrar, e não importa a quantidade. É no pouco, se ele não é próspero no pouco, ele não será no muito. Então, esse é um princípio que a gente carrega muito importante. Entendi. Quando você diz dos 10%, né? A nossa parte seria devolver os 10%, que seria o dízimo, para Deus, né? Vamos falar de honestidade, né? Nesse sentido. Ainda assim, vocês entendem que os 90% nós podemos administrar e gerir, mas entra nessa totalidade de que tudo é Deus. É Perfeito. isso? É isso. Exatamente. Quando você tem esse princípio, você administra de uma forma melhor, Tá, com respeito a Deus. entendi. Daquilo que ele deixa contigo e fala, administre, meu filho, isso da melhor forma possível. Da forma que me agrade. Quando nós dissemos, né, que o curso transformou a nossa visão de finanças, foi exatamente nisso. Nós já éramos dizimistas, mas na nossa visão, a gente era assim, cumprir os 10%, devolver os 10%. Mas nós passamos a entender que tudo, absolutamente tudo que nós temos é dele. Por quê? Porque nós conquistamos com a saúde que ele nos permite ter. Nós conquistamos com o dom que cada um de nós temos, que ele nos capacitou. Ele escolheu. Quem tem o dom para cantar, o dom da canção, meu Deus, se eu for cantar, socorro, entende? É isso, e é um dom. Quando você pensa no dom e que este dom lhe fez trabalhar e ter recursos, você entende que tudo é dele, entende? Sim. Você atribuindo aos dons, por exemplo, a pessoa que é a nossa capacidade intelectual, alguns têm um pouquinho mais desenvolvida para a área de exatas, outra para a área de humanas, o dom do médico, o dom do administrador, tudo isso são o quê? São dons, é a capacidade que Deus nos deu. E se Ele nos deu, abriu portas para trabalharmos, né? Consequentemente, o que acaba acontecendo? Tudo é dele, entende? Então, essa visão no curso Crown foi o que transformou a nossa vida nesse sentido de finanças, entende? Não que não tivéssemos cuidado, por exemplo, com o patrimônio de um terceiro, mas nós passamos a entender, por exemplo, que respeitar um clipe no chão de uma empresa, orarmos quando éramos funcionários de uma empresa, orarmos pelo dono daquela empresa, tudo isso foi o curso que nos transformou nesse sentido. E é essa visão que Deus quer que a gente tenha, entende? Dentro, isso está na palavra. Então, isso é transformador. E aí, o que a gente enxerga? Muita prosperidade, entende? Leveza, prosperidade. Sim. A gente vai para o break, mas a gente vai voltar falando sobre o que é ser próspero, sobre o que é ter dinheiro, né? Acho legal a gente trazer isso, Sim. que a gente não tem esse entendimento também. Assim como a gente não tem entendimento de que, às vezes, eu posso dar os 10% e faço o que eu quero com os 90%. E não é isso, né? Isso. Então, fica aí com a gente, que agora é o nosso momento break. Os nossos patrocinadores, a gente volta.
Estamos de volta falando sobre planejamento financeiro, como aprender, né, a fazer um orçamento, planilha, com Miguel Fernandes e Fabi Gouveia. Vamos falar sobre planilha ainda? Planilha é algo difícil de se fazer, as pessoas não sabem ou dá trabalho. E quando você vai ver na planilha que o resultado final é negativo, como que faz? Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Mas isso é bom. É bom? Pelo menos identificou algo ali. Ah, tá. Ou positivo ou negativo. Tá. Como eu já falei, costumo sempre falar, você não consegue fazer gestão de nada que não se tem controle. Para que você possa fazer gestão de algo, você tem que ter um controle. Então, não se desespere. Calma, tem solução. Chegou na planilha, a famosa planilha, né, ou o controle, deu negativo. Que bom. Por ali você vai conseguir avaliar aquilo que você está gastando a mais. Muitas vezes você vai olhar para aquele teu controle e vai falar assim, nossa, eu gastei isso tudo de Uber. Uhum. Aí está com a esposa ou está com o marido. Assim, marido, você gastou muito de combustível. Não sei, às vezes precisa otimizar algumas coisas dentro do seu orçamento. Nós somos uma empresa, eu costumo dizer que cada um de nós somos uma empresa. E como uma empresa é gerida? Dessa forma, com orçamentos e gastos. Não se pode gastar mais do que o seu orçamento permite. Só existem duas formas de você resolver um problema negativo numa planilha. Ou você vai agregar mais recurso, você vai ter mais receita, ou não vai ter jeito, você vai ter que controlar seus gastos. Porque isso não se equilibra do nada. Sim. Do nada. Então, ou busca-se uma fonte de receita diferente, a mais, ou reduz os gastos. E eu posso afirmar, tem muita coisa que você vai descobrir que você não imaginava que gastava tanto. É verdade, já estou aqui pensando na minha planilha, estou fazendo planilha mental aqui. Então, esse é um bom ponto, Érica. Eu vejo assim, muitas vezes, vou pensar aqui numa família que não tem acesso ao Excel, a um programa. Então, a velha e boa caderneta que os nossos avós usavam, ela funciona. Ok? Não precisa. Se a pessoa tem dificuldade com uma planilha em Excel, com qualquer outro programinha, vamos pensar nas nossas mães, né? Como deve ser feito? Uma folha de papel, elabora tudo que gasta, né? Todos os nomes, tudo que entrou e tudo que saiu. Uma planilha é exatamente isso. É todas as entradas de recursos e todas as saídas. Então, não tem mistério, não tem a desculpa, eu não sei fazer planilha, eu não tenho um computador. Não precisa, se a pessoa não tem um computador, usa uma folha de papel, caneta. A pessoa só vai ter dificuldade se ela não sabe somar e subtrair. O único senão. Ok? Senão, ela vai conseguir fazer. Exatamente, ela vai conseguir fazer. Tudo que a gente quer fazer, a gente faz. É verdade. Verdade. As pessoas costumam dizer, eu não tenho tempo para isso. A gente, ao invés de falar eu não tenho tempo, é melhor falar, eu não quero fazer. Sim. Não é verdade? Verdade. E a gente não quer fazer. Sim. Porque tudo que a gente quer fazer, a gente encontra tempo. Arruma um tempo rapidinho, Arruma. né? Ah, Fabi, vamos falar de alimentação, de supermercado, ou coisa desafiadora, principalmente quando leva as crianças. Às vezes a minha filha bota, eu tiro. E fica nessa coisa assim, né? Como que faz, gente? Como que faz para economizar no supermercado? Isso é possível? é possível sim. Então, você levantou um bom ponto. Eu acho que primeiro, Érica, a mãe, o pai, quem vai ao supermercado, ele deve fazer uma lista de compras e ser fiel àquela lista de compras. Então, examinar tudo que está precisando em casa. Muitas vezes a gente incorre em erros. Leva ali mais 1 quilo de farinha e não estava precisando, né? Mas não lembrou, não analisou antes. Então, primeiro ponto, fazer a lista de compras. Segundo,
não ir ao supermercado com fome. Isso é uma pegadinha. É verdade isso, gente. Você nunca aconteceu Pô, com já? você? Quando a gente vai com fome no supermercado, Você quer comprar tudo. quer comprar tudo, quer comprar Você acha que tudo. precisa de tudo, né? Exatamente. Então, esse é um outro ponto. Terceiro ponto, você disse, não levar as crianças. Ou, por exemplo, vamos lá. Tá. Se eu sou mais consumista, Miguel menos, o Miguel vai ao supermercado. Tem que ser um combinado Entendi. entre o casal, entende? Sim. Assumir aqui as nossas falhas. Sim. E não, eu digo assim, não passa nada. Precisamos disso. Por quê? Porque a gente está buscando solução, Verdade. né? Então, assim, eu sou a pessoa que... Ou então, assim, eu sou a pessoa que vou olhar preço. Porque tem uma coisa também, eu já presenciei muito isso. A pessoa vai ao supermercado, mas não olha o preço. Vai pegando, pega, vai pegando. Então, se um desses existe no casal, ele não pode ir ao supermercado. Deixa pro outro. Deixa para o outro, Tá. tá? Então, e aí, assim, fazer substituições. Por exemplo, nós tivemos uma época que eu eliminei amaciante lá em casa. Ok? Porque a gente achou desnecessário, né? Não precisava e a gente estava passando, foi uma época da pandemia, nós estávamos reavaliando o nosso orçamento Claro. vamos fazer isso. Sim. Por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Verdade. Então, por exemplo, muitas vezes, você já reparou a sua despesa com muitas vezes produtos de limpeza? Sim, como a gente Então. compra produto de limpeza, né? Então, esse é um ponto. Então, outra coisa, será que a criança precisa tanto daqueles biscoitinhos? Será que a gente não consegue substituir por algo mais saudável? Ou fizemos todas as substituições, aí precisamos partir muitas vezes pela troca efetivamente, né? É um produto que não dá para ter creme de avelã, por um momento aí entra a transparência com as crianças, com os filhos. Vamos, neste momento, né, papai e mamãe, a gente vai precisar cortar o creme de avelã, mas é um momento, entende? E isso a família só consegue, de novo, com o envolvimento de todos. Legal. Senão, o que vai acontecer? Nossa, poxa, o papai não compra mais creme de avelã? Ele não vai entender. Não entende. Entende? Isso que ela falou é importante. Isso é um momento. Nós estamos tratando aqui de uma situação de pontual planilha ali, né? negativa, né? Tá, Como você planilha falou. negativa. Planilha deu negativa. Precisa ter um choque. Sim. Precisa ter um choque. Não dá para resolver um problema de uma forma amadora, irresponsável, mentirosa consigo mesmo. Sim. Precisa encarar o problema de frente para que ele seja resolvido. Entendi. E aí, como ela falou, vai cortar o creme de avelã. Vai. E vai sobreviver, né, gente? Vai, super, vai, super. vai. E depois, quando olhar a planilha 6 meses depois e olhar, opa, tá sobrando. Olha a diferença, né? Olha a diferença. Só de ter cortado o único item. E vai ficar tudo bem. As pessoas recebem um aumento, por exemplo, salarial no trabalho e vão logo adquirir despesa. Por exemplo, compra um carro novo. Comprou um carro novo, o seguro é mais caro, geralmente consome mais. IPVA é mais caro. O IPVA é mais caro. Então, muitas vezes a pessoa acha que está adquirindo um bem, um ativo, e está adquirindo um passivo, que está gerando mais despesa. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Não que você não possa ter, mas ver se você vai ter condições de ter. Sim. Senão, o problema nunca acaba. Muitas famílias falam, poxa, eu fui promovido, minha esposa foi promovida, e a gente continua com a planilha negativa. Aí incorre aquilo que nós falamos, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E uma outra coisa que eu acho muito importante, passado esse período, os pais conseguiram reavaliar o orçamento, envolveram toda a família, houve um sacrifício por parte de todos. Eu digo assim, aí, sabe o político entregando a obra? É importante, por exemplo, sobrou um recurso, a família vai fazer aquela viagem sonhada, reunir a família novamente e dizer, olha,
por causa do envolvimento de todos, fruto do sacrifício de todos, estamos conseguindo fazer essa viagem sonhada. Isso é importante, porque isso agrega valor ao esforço que foi O dedicado. bônus, né? O bônus, É. exatamente. Você o vê o bônus. resultado, que geralmente numa dívida você não encontra causa e você olha muito para o resultado. Num caso de sucesso desse, você precisa celebrar o início da transformação. E quando você celebra e você enxerga a melhoria e você comemora, tudo aquilo passa a acontecer de forma mais natural na família. Isso traz um reconhecimento muito grande pelo esforço. Sim, E gera o quê? O desejo de fazer novamente. é verdade. E novamente, e novamente. Verdade. Vamos falar daquelas contas que não tem como se livrar. Água, luz, telefone, internet, casa própria, prestação, aluguel. Como é que faz? Como que a gente negocia se essas contas estão atrasadas? Essas são contas prioritárias, né? São contas de sobrevivência. Você vai ter que abrir mão de outras não tão fundamentais para a sua sobrevivência, como energia, como uma reserva para a saúde ou uma conta de gás. Sim. Né? O que precisa ser feito é administrar e usar de uma forma mais responsável ainda esses gastos. Tá? De novo, todo o envolvimento da família e toda a análise do que se está gastando. E se está em atraso, essas contas elas são prioritárias. Não pode, tem Não, que... essas contas não podem. E as outras demais, elas precisam ser negociadas. Ah, sim. Nós falamos assim, o cristão, e acho que ninguém deve pactuar com a dívida, com o não pagamento. Negocie, se mostre, se coloque à disposição de acertar aquilo. Não se esquive. Assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Sempre, sempre. Tá. Procure o credor, esteja ao lado dele e fale, eu quero pagar. Eu posso pagar isso. No meu controle, eu tenho essas despesas. Estou resolvendo, consigo pagar tanto. Você vai conseguir. E ore a Deus para que ajude também. Tudo vai ter um jeito na vida. Tudo tem um jeito, sabe, Érica? Então não desanime. Busque a solução. Você sabe a solução. Muitas vezes, vocês sabem qual é a solução. Mas como gera desconforto, gera confronto, a tendência é que a pessoa fuja disso. E esse é o pior caminho. Então, negociar as demais contas, nunca essas. Essas manter ali como prioridade, pagar em dia. Com responsabilidade no uso e no gasto, mas elas são prioridade. Envolvendo a família no sentido de economizar, é isso? Exatamente. Né? Por Sair... exemplo, você falou de internet. Isso. Eu vejo assim, ela está aí como fundamental, mas será que ela é fundamental naquele momento? Um exemplo, quem precisa da internet para trabalhar em casa, ela é fundamental. Por quê? Porque ela é geradora de Receita. recursos. Sim, sim. Agora, ela é simplesmente para o meu lazer. Porém, eu tenho já dados pela conta de telefone, eu não dependo daquilo, né, para manusear o meu celular, esse tipo de coisa. Então, será que ela é fundamental? Esse tipo de crítica que nós precisamos fazer. Ou tenta diminuir a velocidade para pagar um pouco mais barato. Sim, verdade. Entende? Precisa ter aquele pacote, né? Ultra Mega mega. Power que você não assiste, a TV, quem TV, tem né, o por canal de assinatura. assinatura, o Netflix que não assiste. Então, são essas coisas que quando você soma, dá uma diferença muito grande. Ou seja, colocar mesmo no papel ali Sim. tudo que a gente né, gasta, Sim, rever tudo isso e tirar mesmo. Isso. perfeito. E dá certo. Dá Super certo. E o famoso dia D? O que seria o dia D, nesse intuito de acabar com as dívidas? O que fazer? É o que a gente tem falado, tomar decisão. O dia D é o dia da reunião da família, depois de tudo analisado, Tá. ficou negativo ou ficou positivo, reunir a família e decidir o que será feito dali para frente. Mais importante, não deixe de fazer. O início é
difícil. Uhum. Mas eu afirmo para você, o resultado, ele é surpreendente. E ele vai unir ainda mais a sua família. Ele vai trazer muito mais união para o casal, união com os filhos, porque a verdade está estabelecida naquele lar a partir daquele momento. Uhum. Então, o dia D é a decisão tomada em conjunto. Vocês são a favor de ter essas reuniões mensais com a família toda para falar de dinheiro? Sim. Tem sim. que ter? Porque a gente fala muito do dia do casal, da qualidade de vida, do dia da família, né? De ter um tempo de qualidade em família. Mas a gente nem sempre coloca o dia D, o dia da reunião mensal como prioridade. Como a gente não aprende isso na escola, Aham. eu acho A que é gente uma obrigação. esquece, né? Esquece, eu acho que é uma obrigação e é um carinho dos pais com o filho, os filhos, Uhum. para que eles não passem aquela dificuldade que os pais passaram. Então, que os pais possam falar para os filhos qual é a realidade. Olha, hoje a nossa família tem essa realidade. Isso ocorreu por causa disso, disso e disso. Se for negativo, vamos mudar? Vamos. Ou se tem sobra, aconteceu por quê? Porque o papai e a mamãe administram o dinheiro de uma forma mais responsável, de uma forma... Porque assim, Érica, a internet hoje, pessoal, só fala coisa boa, né? Nós somos movidos por uma estratégia de marketing muito poderosa. E esse é um perigo. Nada contra os marketólogos, né? Eu também sou formado em marketing. E glórias a Deus e louvo esse talento que Deus deu a essas pessoas. Assim como no supermercado, que a Fabiana falou, repararam que os artigos de extrema necessidade estão no fundo do supermercado? O biscoito, né? Todos os doces estão no início. E visível ali, né? E quando você vai pagar, olhos, né? Quando você está no caixa pagando, ainda tem uns supérfluos ali para que você... Aquele corredor, né? Que você fala, meu Deus, como que eu passo por isso, né? Não tem arroz e feijão ali, já reparou? Verdade. Por quê? Para que você vá ao arroz e o feijão, você passa por um monte de tentações. Uhum. Então, a rede social, ela é muito perigosa. Ela é muito boa a favor e muito perigosa quando ela gera em você um desejo de ser o que aquela pessoa está mostrando e você não sabe muitas vezes se aquilo é real ou não. E você abre mão do teu orçamento para viver uma vida que você não sabe qual é a vida que aquela pessoa vive. Então, eu digo uma coisa que é muito importante. As pessoas compram o que elas não precisam comprar com um dinheiro que elas não têm para impressionar pessoas que nem mesmo elas conhecem ou gostam. Então, olha que interessante. Verdade. Você compra coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar. Isso é um caminho sem volta. Nós precisamos estar maduros de pensamento. Senão nós teremos problemas. Verdade. Bem, já estamos chegando ao final, mas tem uma novidade para você que está em casa assistindo a gente. Fica aí. Como que vocês poderiam sugerir, né? Eu queria que vocês deixassem aí, claro, já quero agradecer pelas todas as orientações e informações, né, de como ter realmente uma vida financeira saudável, mas queria que vocês deixassem aqui, né, uma sugestão para a família que está com a vida financeira complicada. O que vocês diriam a essas famílias? Olha, acho que foi o que a gente falou hoje o tempo todo, né? Não tenha medo de encarar a tua realidade. Seja a pior que for para você. Mesmo que você ache que não tem jeito, tem saída, tem solução. Nós conhecemos muitas pessoas com um rendimento baixíssimo e que não passa necessidade. Sim. Não tem dívida. Então, não depende do quanto você ganha. Tem solução, você precisa adquirir princípios que te levem a isso. Como eu falei, cuidado com as tentações, cuidado com as coisas que geram em você um desejo de ter, se nesse momento você não consegue. E não tem problema nenhum disso. Eu e Fabiana cortamos vários gastos, mesmo podendo ter aqueles gastos, mas que a gente entendeu que aquilo era um desrespeito a Deus com o dinheiro que Ele nos deixou para administrar. Gastar um dinheiro pura e simplesmente por gastar não é bom. Dinheiro é um papel que pensa.
e ele não fica na mão de pessoas tolas, tá? Então, esse é o recado que eu dou. Calma, avalie a sua situação e você vai encontrar a saída. Muito obrigada, Obrigada, Fabi, pela obrigada. presença. Muito obrigada, Miguel, por estar aqui com a Obrigado. gente no Família Mais. Que bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês, o ministério de vocês, Amém. os negócios, e que vocês possam continuar dando dicas aí e fazendo parte da transformação de muitas famílias. Amém. Obrigada. E você que ficou com a gente aqui, já quero agradecer a sua presença, a sua audiência, e também já quero te informar que nós sempre traremos pessoas especialistas para estar falando de finanças, né? Esse tema tão desafiador em que a gente não foi preparado, o povo brasileiro principalmente, precisa aprender um pouco mais, né? Administrar as suas finanças. Então a gente sempre vai estar trazendo. Se você quiser que a gente responda alguma pergunta, vai lá no nosso Instagram, Ministério da Família BA, e manda a sua dúvida, tá? Meu beijo e até a próxima semana. Tchau!